Se Cristo pedisse tudo o que você tem hoje, você diria sim? Não uma parte, não o que sobra, não apenas o que é fácil entregar, mas tudo. Sua segurança, seus planos, seus sonhos, aquilo que você guarda em silêncio no coração. Essa pergunta parece dura, mas ela revela muito mais sobre o valor que damos a Cristo do que imaginamos. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso de forma tão direta. Afinal, muitos falam sobre fé, reino de Deus e vida cristã, mas poucos refletem profundamente sobre o que realmente significa encontrar algo que vale mais do que todas as outras coisas. Você já passou por isso? Já se perguntou o quanto Cristo realmente vale para você? Jesus contou uma parábola simples, mas profundamente confrontadora, registrada em Mateus 13:44. Ele falou de um homem que encontrou um tesouro escondido em um campo. Ao descobrir aquele tesouro, o texto diz que ele vendeu tudo o que tinha, cheio de alegria, para comprar aquele campo. Não por obrigação, não por medo, mas porque havia encontrado algo infinitamente maior. O detalhe mais surpreendente dessa história não é o preço que ele pagou, mas o valor do que ele encontrou. A parábola não fala de perda, fala de descoberta. O homem não abriu mão de tudo porque foi forçado, mas porque seus olhos foram abertos para algo que mudou completamente sua percepção da vida. O que você vai descobrir agora pode te surpreender. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele não o apresenta como um peso, mas como um tesouro. Não como uma prisão, mas como uma revelação. O reino não começa com regras, começa com valor. Só depois que alguém enxerga o valor é que a entrega faz sentido. Fica comigo até o final, porque isso muda a forma como entendemos o Evangelho. Muitos desejam os benefícios do reino, mas não querem o custo de enxergá-lo como prioridade absoluta. Querem paz, perdão, esperança e vida eterna, mas sem que isso desorganize demais suas escolhas, seus afetos e seus planos pessoais. O problema é que o reino de Deus não compete com outras prioridades. Ele se torna a prioridade. Talvez o motivo pelo qual tantas pessoas vivem uma fé superficial seja justamente esse. Nunca encontraram o tesouro de verdade. Conheceram informações sobre Jesus, ouviram mensagens, participaram de cultos, mas nunca tiveram uma revelação profunda do valor supremo de Cristo. E sem essa revelação, qualquer entrega parece exagerada. O Evangelho do Reino não nos chama primeiro a abandonar tudo, mas a enxergar algo maior. Quando os olhos se abrem, o coração responde. A entrega deixa de ser um sacrifício pesado e se transforma em uma decisão cheia de sentido. Só abandona tudo quem encontrou algo melhor. Essa é a lógica do reino de Deus. Talvez enquanto você ouve isso, algo esteja sendo confrontado dentro de você. Talvez surja a pergunta: será que eu realmente encontrei esse tesouro? Ou talvez você perceba que tem buscado o reino, mas sem compreender seu valor real. Isso é mais comum do que parece, e Jesus sabia disso quando contou essa parábola. O que ele revela aqui não é apenas uma história antiga, mas um espelho para o nosso coração. Cada pessoa que ouve essa parábola precisa se perguntar: o que ainda considero valioso demais para entregar? O que ocupa o lugar que deveria ser de Cristo? Essas perguntas não são para acusar, mas para despertar. Porque quando alguém realmente encontra o tesouro escondido, tudo muda. A forma de viver muda. A forma de decidir muda. A forma de enxergar o futuro muda. E é exatamente sobre essa descoberta, sobre esse encontro transformador, que precisamos falar com mais profundidade a partir de agora. Talvez, enquanto você escuta essa mensagem, alguma área do seu coração esteja sendo tocada de forma silenciosa. Às vezes, não é um sentimento forte, mas uma consciência nova, uma percepção diferente sobre o que realmente tem ocupado o centro da sua vida. Se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Quando você compartilha sua experiência, sua dúvida ou até sua luta, você não está falando sozinho. Outras pessoas leem, se identificam e percebem que não estão caminhando sozinhas nessa busca pelo reino de Deus. A sua participação aqui ajuda essa conversa a ir mais longe do que você imagina. E se essa reflexão está te ajudando,
Se essa palavra está trazendo clareza ou despertando algo novo dentro de você, deixa o seu like. Isso sinaliza que esse tipo de conteúdo é importante e faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam ouvir sobre o valor real de Cristo. Se inscrever no canal é uma forma simples, mas muito significativa de dizer: eu quero continuar aprendendo sobre o reino de Deus com profundidade. É assim que criamos uma comunidade de pessoas que não querem viver uma fé superficial, mas caminhar juntas em direção a uma transformação real. Porque essa jornada não termina aqui. O que Jesus revelou nessa parábola vai muito além de uma decisão isolada. E é exatamente isso que precisamos continuar explorando a partir daqui. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando Jesus fala do tesouro escondido, ele não está falando apenas de algo bonito ou inspirador. Ele está revelando uma verdade oculta sobre valor, escolhas e sobre aquilo que realmente governa o coração humano. O tesouro daquela parábola não é simbólico de bênçãos, sucesso ou estabilidade terrena. O tesouro é o próprio Cristo e o reino de Deus revelado a quem tem olhos para ver. Quando o homem encontra o tesouro no campo, o texto deixa claro que ele entende imediatamente o valor daquilo que descobriu. Não houve negociação, não houve dúvida, não houve cálculo frio. Houve clareza. A mente muda, a mentalidade se reorganiza e as decisões passam a ser tomadas a partir de um novo centro. Esse é um ponto crucial do Evangelho do Reino que muitas vezes fica escondido nos bastidores da fé cristã. A entrega que Jesus descreve nessa parábola não nasce da pressão, da culpa ou da obrigação religiosa. Ela nasce da revelação. O homem vende tudo o que tem cheio de alegria, porque agora ele sabe exatamente o que está ganhando. Isso muda completamente a forma como enxergamos a renúncia. Não é sobre perder algo importante, é sobre abrir mão do que é menor para abraçar o que é eterno. Essa verdade confronta silenciosamente a maneira como muitos vivem a fé hoje. Porque quando Cristo não é visto como o tesouro supremo, qualquer entrega parece pesada demais. Qualquer decisão se torna difícil, qualquer chamado soa como exagero. O problema não está na exigência do reino, mas na falta de revelação do seu valor. Sem essa revelação, o coração sempre tenta negociar. Talvez seja aqui que algumas resistências comecem a aparecer. Medo de perder o controle, medo de abrir mão de uma segurança que parece sólida, medo de confiar plenamente. Existe uma falsa sensação de proteção em manter tudo sob domínio próprio, em não depender totalmente de Deus. Mas essa segurança, na verdade, é frágil, passageira e instável. É uma ilusão que se sustenta enquanto nada sai do controle. O apego ao que é temporário também entra nesse processo de forma sutil. Planos, sonhos, identidade, status, relacionamentos, expectativas. Nada disso é, por si só, errado. O problema surge quando essas coisas ocupam o lugar que deveria ser exclusivo de Cristo. O tesouro deixa de ser o reino e passa a ser aquilo que nos faz sentir seguros, aceitos ou no controle da própria jornada. Jesus nunca chamou ninguém para segui-lo prometendo conforto absoluto. Ele chamou pessoas para uma transformação profunda de mentalidade, onde perder a própria vida significa, na verdade, encontrá-la. Essa é uma das revelações mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras do Evangelho. O que passa precisa ser entregue para que o que permanece seja recebido. Seguir Jesus é sim uma escolha radical, mas não irracional. É uma decisão consciente, baseada em valor, não em medo. É entender que tudo aquilo que tentamos preservar a qualquer custo acaba nos escravizando, enquanto aquilo que entregamos a Deus se transforma em liberdade. Esse é o impacto silencioso do reino de Deus agindo dentro de alguém. Quando Cristo se torna o tesouro, as decisões começam a mudar naturalmente. A forma de pensar muda, a forma de viver muda, as prioridades se reorganizam. Não porque alguém mandou, mas porque agora existe clareza. O coração encontra descanso, porque já não precisa mais correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Ele encontrou aquilo que dá sentido a todo o resto.
A autoridade bíblica é clara nesse ponto. Jesus afirma que quem perde a vida por amor a ele, na verdade a encontra. Paulo reforça isso quando diz que considera tudo como perda, comparado ao valor supremo de conhecer a Cristo. Essas palavras não são poesia religiosa. Elas são o testemunho de quem descobriu algo maior do que qualquer ganho temporário. Esse processo, porém, não acontece de forma superficial. Ele acontece em camadas, em decisões diárias, em pequenas escolhas que revelam quem realmente governa o coração. É uma jornada, não um evento isolado. Uma jornada de transformação, onde aos poucos aquilo que parecia indispensável perde força e aquilo que parecia distante se torna essencial. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o valor do tesouro não é apenas uma ideia bonita. É algo que confronta diretamente o modo como vivemos, pensamos e escolhemos todos os dias. É aqui que a fé deixa de ser apenas discurso e começa a se tornar prática, visível, real, com impacto verdadeiro na vida. Talvez, enquanto você ouve tudo isso, algumas perguntas estejam surgindo por dentro. O que ainda ocupa um espaço maior do que Cristo? O que ainda gera medo de entrega total? Essas perguntas não vêm para condenar, mas para revelar. Porque toda revelação do reino tem um propósito: conduzir o coração para a liberdade. E é exatamente nesse ponto que essa parábola continua ecoando, chamando cada pessoa a olhar com honestidade para dentro de si, reconhecendo onde o tesouro realmente está enterrado e o que ainda precisa ser reavaliado nessa jornada de fé. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque depois de entender o valor do tesouro e reconhecer o impacto que ele causa na nossa mentalidade, surge uma realidade inevitável. Todos nós, de alguma forma, já nos deparamos com esse tesouro. A questão nunca foi a falta de oportunidade, mas a resposta que damos quando percebemos o que está diante de nós. Em algum momento da jornada, Cristo já se revelou. Pode ter sido em uma palavra simples, em uma dor inesperada, em uma fase de recomeço ou até em um momento de silêncio. O tesouro esteve ali. Talvez escondido aos olhos apressados, talvez ignorado por quem estava ocupado demais, mas presente. E é exatamente aqui que a decisão começa a tomar forma. O reino de Deus não se impõe, não grita, não força escolhas. Ele se revela. E quando se revela, expõe tudo o que antes parecia inquestionável. Valores antigos começam a perder força. Certezas que pareciam sólidas mostram rachaduras. A verdade oculta vem à tona não para acusar, mas para reposicionar o coração. O reino custa tudo, sim, mas essa afirmação só assusta quem ainda não entendeu o que ele entrega. Porque quando olhamos apenas para o custo, a decisão parece pesada. Mas quando olhamos para o valor, a entrega passa a fazer sentido. O que é deixado para trás é temporário. O que é recebido é eterno, transformador e profundo. Muitas vezes, a dificuldade não está em abandonar algo visivelmente errado, mas em soltar coisas boas que ocupam um lugar alto demais. Projetos, expectativas, controle, reconhecimento, conforto emocional. Nada disso é necessariamente pecado, mas tudo isso pode se tornar um obstáculo quando passa a definir nossas decisões mais do que Cristo. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas crença e se torna escolha prática. Escolha diária, escolha silenciosa, escolha que acontece nos bastidores da vida, quando ninguém está olhando, mas o coração sabe exatamente o que está sendo priorizado. Essa é uma das partes mais profundas da jornada cristã. O chamado de Jesus nunca foi apenas para mudar comportamentos externos, mas para redefinir o centro. Não é sobre o que você deixa, é sobre quem você escolhe. Quando Cristo ocupa o centro, as outras coisas encontram o seu lugar correto. Quando ele não ocupa, tudo fica desorganizado, mesmo que pareça funcional por um tempo. Talvez ao ouvir isso, surja um certo desconforto interno. Não um peso, mas uma inquietação. Aquela sensação de que algumas decisões precisam ser revistas. Algumas prioridades precisam ser ajustadas. Isso não é sinal de condenação. É sinal de que algo vivo está acontecendo por dentro.
Transformação quase sempre começa assim. O reino de Deus confronta, mas também cura. Ele revela, mas também sustenta. Ele tira, mas entrega muito mais do que remove. Só que essa troca não acontece enquanto insistimos em segurar tudo ao mesmo tempo. Há coisas que só se revelam plenamente quando o coração escolhe confiar. Essa parábola nos leva a uma reflexão inevitável. O que ainda está sendo colocado acima de Cristo? Não como acusação, mas como convite. Porque aquilo que ocupa o primeiro lugar determina o rumo das decisões, o impacto da jornada e o tipo de fruto que será gerado ao longo do caminho. Quando o tesouro é reconhecido, a decisão não precisa ser apressada, mas precisa ser honesta. Não é uma decisão emocional de um momento, é uma postura que se constrói dia após dia. Uma mentalidade que se alinha ao reino, mesmo quando isso exige ajustes, renúncias e mudanças internas profundas. Essa escolha não acontece apenas em grandes eventos espirituais, mas nos detalhes da vida comum, na forma como lidamos com o tempo, com as pessoas, com os recursos, com os pensamentos e com as intenções do coração. É aí que o reino deixa de ser discurso e passa a ser realidade. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque essa decisão não termina no momento em que reconhecemos o tesouro. Ela continua se desdobrando, revelando camadas do coração que nem sabíamos que existiam. E é nesse processo contínuo que o reino vai moldando, ajustando e conduzindo cada passo da jornada. Talvez você perceba que essa parábola não fala apenas de um homem e um campo, mas de você, das escolhas que estão sendo feitas hoje, do que está sendo segurado por medo, do que ainda parece grande demais para ser entregue. Tudo isso faz parte do processo de amadurecimento espiritual. E quando essa consciência se instala, algo muda silenciosamente. A fé ganha profundidade. As decisões ganham clareza. O coração começa a descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque finalmente encontrou o lugar certo para se apoiar. Escreve aí nos comentários. Tô nessa jornada também. Se você chegou até aqui, é porque essa conversa tocou em algo profundo dentro de você. Nem todo mundo permanece até o final quando o assunto exige reflexão, decisão e sinceridade com o próprio coração. O fato de você estar aqui já diz muito sobre o tipo de jornada que você está disposto a viver. Se esse conteúdo tem te ajudado a enxergar o reino de Deus com mais clareza e profundidade, faz sentido caminhar juntos com mais constância. Se inscrever no canal é uma forma simples de continuar recebendo mensagens que confrontam, fortalecem e ajudam a alinhar a fé com a vida real. Se essa palavra foi para você, escreve nos comentários algo como "Essa mensagem foi para mim" ou "Tô com você até o fim". Eu leio, e isso também ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nesse caminho. E se ao longo desse vídeo você sentiu essa conexão, deixa o like. Isso mostra que esse tipo de conversa faz sentido e ajuda esse conteúdo a alcançar mais gente que também está buscando viver o reino com verdade. Tem um vídeo aqui do lado que complementa muito bem tudo o que falamos hoje. Clica nele e continua comigo por lá.